Meus irmãos, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor esta noite, no livro de Romanos, capítulo número 12, versículo 11. Nós vamos refletir apenas neste versículo esta noite, que diz o seguinte: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e peço ao Deus que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, e que o propósito do Senhor venha se cumprir no nosso meio para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós tivemos um culto dia 31, na virada do ano, um culto tão abençoado, né? Tão fervoroso, tão alegre. Percebi que Deus moveu os nossos corações. Houve uma intensidade aqui em sua presença. E por conta dessa atmosfera que nós vivemos no dia 31, eu, olhando para esse versículo, e como um desejo que eu tenho muito grande, que nesse ano de 2022 possa ser assim no nosso meio, o apóstolo Paulo, ele nos adverte declarando que todos devem ser fervorosos de espírito, né? Houve um fervor aqui no nosso meio, dia 31. Eu percebi, os nossos corações estavam, né, cheios. Mas isso não pode acontecer apenas dia 31. Mas isso deve acontecer com a igreja todos os dias, todas as reuniões, todos os cultos. E que seja assim nesse ano de 2022. A palavra fervor quer dizer um desejo muito intenso, entusiasmo, paixão. É assim que nós devemos servir ao Senhor nesse ano de 2022, meus irmãos. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Nós não podemos ter uma vida cristã na apatia. Mas muito pelo contrário. Nós precisamos ter o desejo de ter uma vida para com Deus. Um entusiasmo, uma paixão. É por isso que nós não podemos permitir que a chama do Espírito ela não se apague no nosso meio. Que nós não devemos permitir que nós percamos este ponto de ebulição e fervura que aconteceu no nosso meio. Pois o Senhor, você pode ter certeza, que Ele deseja que sejamos fervorosos e intensos, entusiasmados em nosso relacionamento para com Ele. Apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa palavra aqui, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus nos diz que nós devemos sermos fervorosos de espírito. Então, meus irmãos, nesse sentido, precisamos nos empenhar ao máximo para que a chama do Espírito nos mantenha aquecidos. Amém? Quero que você entenda que o inimigo, ele sempre trabalhará para tentar esfriar a todo custo a nossa temperatura para com Deus. O projeto do inimigo para as nossas vidas é sempre colocar no nosso caminho algo que venha nos esfriar da presença de Deus. Acho interessante que serve como aprendizado para todos nós, o que aconteceu na igreja de Laodiceia. Eu gostaria de ler essa passagem.
Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 16, diz o seguinte: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te na tua boca, na minha boca, perdão. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, ou arrepende-te. Queridos, se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, essas pessoas, esses irmãos, antes deles aceitarem a fé em Cristo Jesus, eles eram frios. Mas, ao receberem a Jesus, naquele momento eles ficaram quentes, ficaram fervorosos. Zelosos seguidores do Mestre. Mas, ao passar do tempo, eles encontraram-se num perigoso estado intermediário, que foi a mornidão espiritual. E essa mornidão espiritual é algo muito sério. É algo complicado. Essa igreja, esse povo, eles não estavam mais desejosos em corresponder ao movimento do Espírito. Eles nem estavam frios o suficiente para perceber quão grandes eram as suas necessidades. E além de não fazerem a obra de Deus, não respondia ao seu chamado ao arrependimento. Essas pessoas, elas perderam o prumo. Eles não estavam nem quentes e nem frios. Frios porque eles não reconheciam a necessidade deles de mudarem. E eles também não estavam quentes para servir ao Senhor com fervor. Eles estavam no estado de mornidão. Por isso que Jesus desejava que eles fossem ou frios ou quentes, pois assim poderia fazer alguma coisa por eles. Eu quero que vocês guardem uma coisa no seu coração esta noite. A mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. A mornidão espiritual causa grande desgosto e pesar à pessoa de Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado. Nós, como cristãos, nós corremos esse grande risco de estarmos assim esta noite. Muitas vezes nós somos levados à emoção. E uma vida cristã, ela não é baseada acima de uma emoção. Mas ela é baseada de uma vida com Cristo.
uma vida espiritual aquecida, uma vida espiritual buscando sempre em querer fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Queridos, como nós podemos manter aquecidos por este fogo do Espírito? É o que eu gostaria de conversar com vocês esta noite. Como não permitir que a mornidão nos atinja? Primeiro ponto, mantendo-se na presença de Deus. Mantendo-se na presença de Deus. Eu não sei se vocês são acostumados a fazer café. Vou citar esse exemplo porque eu sou acostumado a fazer café. Quando o café está lá a água do café está lá no fogo, quando ela aquece, ela começa a ferver, certo? Mas quando você tira a panela do fogo, a primeira coisa que ela acontece, para de ferver. Ela continua quente, mas ela para de ferver imediatamente. Mas, logo após alguns minutos, essa água, ela começa a se esfriar. E é exatamente o que acontece conosco, quando nós saímos da presença de Deus. A presença de Deus, você pode ter certeza, é a única coisa que nos incendeia. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte do nosso aquecimento. Deus é a nossa fonte. Para nós permanecermos fervorosos e incendiados, nós precisamos nos manter em contato com a nossa fonte original de calor, que é Deus. Não se esqueça, queridos. Portanto, não pare de buscar a Deus. Não saia da presença de Deus em hipótese nenhuma. Não saia. Eu sei o quanto o que eu estou falando é algo difícil de se fazer. Porque existem situações em nossas vidas que nós não temos forças para nada. E nós perdemos as nossas forças para buscar intensamente o nosso Senhor. Mas eu quero incentivar a vocês, independentemente daquilo que você vai enfrentar nesse ano de 2022. Não pare de buscar a Deus, meus irmãos. Não saia da presença dEle. Cultive uma vida abundante de oração, de adoração e leitura da palavra. Amém? Seja assim na sua vida. Deixe um pouquinho as redes sociais de lado. Deixe um pouco. Instagram, Face de lado. Ou então novelas, seriados. Coloca na sua agenda um espaço para Deus. Porque senão você pode pagar muito caro. A presença de Deus é algo que é mais de valioso para todos nós. E nós devemos valorizar essa verdade. Para sermos fervorosos de espírito, não tem como nós sermos longe de Deus. Para sermos fervorosos de espírito e servindo ao Senhor, da forma como Ele deve ser servido, nós precisamos ser fervorosos de espírito. Segundo ponto. Participe ativamente da igreja. Gente, eu não combinei nada com o Flávio, viu? Amém? Não combinei mesmo. Ele começou a falar aqui, eu falei assim, ele está pregando a minha palavra aqui.
Então eu creio que é Deus querendo falar com a igreja esta noite. Participe ativamente da igreja, queridos. Não podemos ser aquele cristão que participa de igreja, de um culto apenas uma vez na semana. Quantas vezes, não precisa me responder, quantas vezes você entra em rede social por dia? Você já reparou, eu não sei se tem isso, mas existe o tempo que você fica em rede social? Existe? Depois monitora. Monitora o tempo que você fica em rede social e monitora o tempo que você fica na casa de Deus durante a semana. Eu acho muito pouco o tempo que nós ficamos na casa do Senhor. Nós temos apenas 3 cultos durante a semana. Por que então nós participamos apenas de um culto? Para sermos fervorosos de espírito, queridos, nós precisamos estar ativamente na igreja. Por que eu estou falando isso? Vamos ler no livro de Atos. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 1, versículo 12. Ao 14. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos pular lá para o capítulo de número 2. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha aí, você vê o quanto é importante nós estarmos na casa de Deus, envolvidos ativamente na igreja, porque nós não sabemos o momento e a hora que algo tremendo vai acontecer, meus irmãos. Nós não sabemos, mas o fato é que, quando esses irmãos, eles estavam unânimes, todos no mesmo caminho, no mesmo intuito, orando, buscando ao Senhor. O grande dia de Pentecostes veio ali onde eles estavam se reunindo. E terminou com 120 crentes incendiados, ardentes como labaredas de fogo. Quando a igreja se reúne, meus irmãos, acontece algo extraordinário. Então, nós não podemos estar na igreja apenas por um ritual, viu? Eu tenho que vir à igreja um domingo, para eu ter uma semana abençoada, e assim por diante. Esse não pode ser o motivo principal de estar na igreja. O motivo de estarmos na igreja, meus irmãos, é para sermos fervorosos de espírito. Porque o fervor espiritual, ele faz de mim uma pessoa diferente. O fervor espiritual, ele me conduz a ter uma semana inteira abençoada, fortalecida para com Deus. Então eu vejo aqui, na igreja de Atos, todas aquelas pessoas estavam sedentas da presença de Deus. E eles mostraram isso mantendo-se unidas e buscando ao Pai todos os dias. Buscando ao Senhor. Por isso que aquela noite, ou aquele dia, aconteceu um grande incêndio espiritual que chamou a atenção de toda Jerusalém.
Acho interessante que na palavra, é bom nós notarmos que somente os discípulos que permaneceram juntos, que foram cheios do fogo de Deus. Aqueles que se dispersaram, não foram cheios. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, uma verdade para vocês. Vocês querem ser fervorosos de espírito? Use esse ano de 2022 para participar mais ativamente na igreja, na obra de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida. Você com certeza estará cumprindo o propósito de Deus. Você vai ser um crente fervoroso. Um crente que não caminha nem para o lado e nem para trás. Mas um crente que caminha para o alvo, para a frente. Terceiro, para sermos fervorosos de espírito, e essa morbidão não venha nos atingir, não apague o espírito. Não apague, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 5,19, apóstolo Paulo foi bastante incisivo ali. Não apagueis o espírito. Eu acho lindo alguns exemplos de pessoas das quais eu conheço. Existem pessoas que servem a Deus há 30, 40, 50, 60 anos. E são fervorosos de espírito. Nunca saíram da presença de Deus, não vivem de passado. Mas é porque eles não permitiram que o fogo do Espírito apagasse no coração deles. Eu tenho como exemplo o meu bispo, o Bispo Antônio. O Bispo Antônio tem 84 anos. Se você conversar com ele, o amor que ele tem pela obra é maravilhoso, é intenso. Ele começa a conversar com você, ele chora. Com projetos de querer abrir mais igrejas no sertão. O coração dele ardendo e o corpo dele já não suporta mais os desejos dele. Diferentemente de muitos que têm saúde, novo, tem vigor, mas não tem essa chama no coração. Por quê? Porque esse fogo se apagou. Meus irmãos, o Espírito ele não pode ser apagado dentro de nós. Essa presença do Espírito, ela deve ser cultivada e respeitada por todos nós, todos os dias. Aonde eu vejo também na Bíblia a vida do apóstolo Paulo. Queria ler uma passagem com vocês. 1 Timóteo. Perdão, 2 Timóteo. Capítulo 4, a partir do versículo 7. Um versículo 6, que diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu acho interessante aqui, meus irmãos, que Paulo, ele estava indo para a sua morte, no final da sua vida. E essas últimas palavras de Paulo aqui, nos levam a entender que esse homem estava cheio do fogo do Espírito. Paulo, ele não retrocedeu, ele não apagou o Espírito do seu coração, da sua vida. E ele foi até o fim. Por isso que ele teve a autoridade de dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. E a coroa da justiça, ela me aguarda. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se nós nos posicionarmos como cristãos que glorifiquem o nome do Pai, nós jamais iremos deixar esse Espírito, esse fogo do Espírito, sempre em nossas vidas. Não deixem a mornidão afetar o coração de vocês. Todos nós passamos por problemas, mas todas essas pessoas que estavam na presença de Deus, que foram instruídos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, eles também não tiveram vidas fáceis. Não. Eles não tiveram uma vida de mornidão, ou então uma vida onde eles estavam apenas deitados numa rede, escrevendo essas palavras. Não. Eles estavam sofrendo, principalmente o apóstolo Paulo. A maioria das suas cartas ele escreveu preso. E a prisão não era confortável como hoje. A prisão no tempo de Roma, aqueles homens eles eram acorrentados. Não tinham colchão, não tinham cobertas. Era triste. E nós devemos entender o que eles passaram para refletirmos o que nós passamos. Não é desculpa para apagarmos a chama do Espírito em nossas vidas. Nós não temos desculpas, meus irmãos, diante de Deus, para apagarmos a chama do Espírito Santo em nossos corações. Você pode ter desculpa para você mesmo, para circunstâncias, para os seus líderes, mas para com Deus nós não temos desculpas. Não temos desculpas. Portanto, não resista ao Espírito. Amém? Não resista ao Espírito. Hoje, infelizmente, muitos resistem ao Espírito. E a palavra de Deus, ela é muito clara lá em Tiago. Quando ele diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitos, infelizmente, fazem o contrário. Muitos invertem um pouco esse versículo. Sujeitai-vos ao diabo, resisti a Deus e ele fugirá de vós. É ou não é? Infelizmente é assim, meus irmãos. Hoje o que mais acontece na Igreja de Cristo são pessoas religiosas que saiam daqui e vivem uma vida em pecado, que quando peca, o coração nem arde, nem fica com remorso. Por quê? Porque está resistindo o Espírito. Agora, aqueles que não resistem o Espírito, eles têm uma vida plena com Deus. Têm satisfação em querer primeiro em fazer a vontade de Deus. Eles não começam a olhar para os seus problemas e nem para si mesmo, mas eles olham simplesmente para o autor e consumador da sua fé, e sempre se deleita na presença dele, e diz assim: Pai, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado através da minha vida, nesse dia de hoje? Todas as pessoas que estão com fogo, meus irmãos, dando espaço para o Espírito, elas agem dessa forma. Esse é o grande desejo que eu tenho para a nossa amada igreja, amada de Jesus, a igreja amada de Jesus, ser assim esse ano. Quarto, e já terminando, deixe de lado tudo aquilo que quer trazer frieza em sua vida. Vamos abrir, por favor, o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 7, que diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Deus, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Meus irmãos, no texto aqui está falando a respeito de um sacerdote chamado Josué. E Josué, ele não estava
com a sua vida adequada. Ele não estava bem. Ele é descrito como um tição tirado do fogo. Ele estava se apagando espiritualmente. Ele era um servo de Deus. E nós podemos, o que nós lemos aqui, nós podemos investigar os motivos. Ele estava tendo uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que as suas vestes estavam sujas. Esse homem, ele estava sem falta de autoridade, porque Satanás ali estava resistindo ele. Satanás estava com a mão sobre a vida dele, ele não conseguia manter o seu ministério adequado. E ele estava vivendo de uma forma isolada, porque ele estava como um tição fora do braseiro. Você vê o quanto isso é perigoso. Josué é a expressão de uma pessoa que estava exatamente sem a chama do Espírito. E era um sacerdote líder. E esse homem, ele retrocedeu e saiu da vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós permitimos que essas coisas em nossas vidas acontecem, o que nós colhemos é uma vida fria e de morte. Então, queridos, para encerrarmos aqui, esse 2022 nós estamos iniciando. Talvez para alguns aqui está sendo uma mensagem até pesada. Mas eu quero dizer para vocês que é uma mensagem de amor. Uma mensagem de um desejo de uma pessoa que quer ver todos vocês cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. Desejo de uma pessoa que quer ver vocês, que tem um desejo de ver vocês cheio dessa chama de fogo, para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida da qual Jesus se orgulhe de você. Portanto, vamos buscar esse aquecimento espiritual nesse ano, com uma vida intensa de oração, um envolvimento com a palavra de Deus, envolvimento com a igreja, intimidade com a presença de Deus. Agindo assim, meus irmãos, como o nosso irmão falou aqui, no próximo dia 31 de dezembro, você vai ouvir do Espírito Santo de Deus em seu coração dizendo assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Se você, querido, fizer a vontade de Deus, cumprir tudo aquilo que nós falamos aqui esta noite, Deus, Ele estará próximo, bem próximo de você, falando com você, aplaudindo a você, abraçando a você. Fora isso, meus irmãos, se você não escolher ter uma vida assim, em fervente oração, em calor no Espírito, você vai ter apenas uma vida fria. E uma vida fria é uma vida de distanciamento da presença de Deus na sua vida. Aí eu te pergunto, o que você deseja? Vamos ficar de pé? Creio que todos nós aqui temos um chamado
Todos nós aqui temos um desejo. Nós somos movidos a desejo, não é isso? Nós temos isso dentro de nós. O ser humano, ele tem um desejo dentro dele. Coloque diante do Pai o seu desejo nesse momento. Se você tem um desejo de cumprir o que nós falamos aqui nesta palavra esta noite, peça a Deus que esse fogo que há na pessoa dele esteja viva em teu coração, viva na tua alma, vivo no teu espírito, todos os dias. Fecha seus olhos, ore ao Senhor. Aquele que tem o coração ardente, com o fogo do Espírito, ele tem um desejo de seguir em frente. Ele tem um desejo de se arrepender. Ele tem um desejo de cumprir o propósito de Deus. Ele anseia para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. Oh Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Senhor, aquele que nos conhece. Tu sabes, ó Deus, o que o nosso coração deseja. Talvez pode existir alguns aqui em que a chama estar apagada, ela pode estar apagada por questões em que elas não esperavam, mas elas têm um desejo, Senhor, de voltar a fazer aquilo que o Senhor um dia mostrou, aquilo que o Senhor tem para ela. E que esse ano de 2022, ó Pai, em nome de Jesus, seja um ano de retorno, um ano, Pai, em que esses dos quais eu estou orando nesse momento possam voltar a ter esse fervor dentro do coração de querer servir ao Senhor. E que nada, absolutamente nada, ó Pai, venha impedir que isso venha acontecer na vida dela, Pai. Que caia por terra agora toda ação do inimigo, que venha impedir o meu irmão de sair dessa situação, Pai, de parasita. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que os meus irmãos possam dar frutos para a honra e glória do Teu nome esse ano. Que eles saiam daqui decididos, Pai, em querer servir ao Senhor. Decididos, Pai, em buscar o aquecimento, o fervor no coração deles, Pai. Que essa mensagem desta noite
possa estar viva nos corações dos meus irmãos, todos os dias desse ano de 2022, Pai. Para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através desses meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro, Pai. Tudo aquilo que atrapalha, Pai, o rendimento dos meus irmãos, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que caia por terra, Pai. Que caia por terra, Senhor. Que caia por terra, Pai. Que eles saiam daqui esta noite vivificados, fortalecidos, Pai, animados de querer fazer, Pai, cumprir, Pai, a Tua proposta. Abençoa, Pai, cada um que está aqui participando desta reunião. E que eles saiam daqui, Senhor, renovados e fortalecidos, para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa Deus te sondar essa noite. Deixa Deus te quebrantar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te encher. Enche-me e usa-me. Sonda, Senhor. Sonda-me. Quebranta, Senhor. Faça a Tua obra aqui no nosso meio, Pai. Sopra o Teu sopro de vida no coração dos meus irmãos, Senhor. Aquece o coração dos meus irmãos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre o Teu povo, Senhor. Enche o Teu povo, Senhor. E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão que está ao teu lado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Fala isso para o seu irmão. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Permita o Espírito Santo arder o seu coração, queimar o seu coração. Deixa Deus te usar. Deixem as pessoas verem Jesus Cristo na sua vida. Deixem. Deixem, gente. Deixe o fogo do Espírito estar sobre a sua vida. O que Deus quer de nós é apenas o nosso coração fervoroso.
Não resista ao Espírito. Vamos ser fervorosos de espírito. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos cumprir o chamado de Deus. Você não foi alcançado, você não foi salvo apenas por ser salvo. Deus tem um plano. Deus tem um plano na sua vida. Vamos sair da zona de conforto. Vamos glorificar o nosso Senhor, o nosso Deus, através da sua vida, da minha vida. Eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas comuns como nós, fazendo a obra de Deus. Não é a nossa capacidade, a nossa incapacidade que impede, queridos, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. O que impede é a nossa indisposição, porque Deus nos capacita quando nós nos dispomos. Ele vai te capacitar vocês, porque Ele é grande, Ele é tremendo. Lá na eternidade, não se esqueça, Ele já sabia quem era você. E Ele tem um plano para você. E esse plano que Ele tem para você, cabe só você de querer cumprir. Só você que pode determinar isso. Leve com você essa noite o que você ouviu aqui. E que a graça de Deus te conduza. A graça de Deus te capacite. E que a graça de Deus possa estar te conduzindo a todo tempo, para a honra e glória do nome dEle.